Olá, investidores! Aqui é o seu canal favorito para dicas valiosas sobre o mercado financeiro. Vamos direto ao ponto com as análises da semana, porque tempo é dinheiro, não é mesmo? Começando pelo cenário geral, a bolsa passou por uma leve correção, mas mesmo assim algumas empresas continuam batendo recordes históricos. Isso não é um sinal qualquer. É o que chamamos de características típicas de um mercado em alta. Vamos aos destaques. Tesla, OMK e Apple lideraram as movimentações. Os números exatos e as análises gráficas ficam para depois, porque agora o que importa é o contexto. E para fechar com chave de ouro, dois assuntos quentes: o lançamento dos táxis autônomos da Tesla e o mistério por trás das ações que o Warren Buffett vem comprando discretamente. O que será que ele está vendo que nós ainda não enxergamos? E mais, como esses movimentos se comparam com o passado? Vamos desvendar tudo isso juntos. Antes de mergulharmos, um lembrete: se esse conteúdo faz diferença para você, não deixe de curtir, se inscrever e deixar aquele comentário motivador. Sua interação é o combustível que nos impulsiona a trazer ainda mais insights valiosos. Agora, olhando o mercado global, vimos um verdadeiro cabo de guerra entre altas e baixas. Mas o que realmente chamou a atenção? As empresas em ascensão estavam concentradas em dois setores: energia e saúde. O petróleo disparou por conta das tensões geopolíticas, enquanto as ações de saúde, que vinham em queda livre, finalmente deram sinais de recuperação. Já do outro lado, o comércio eletrônico amargou perdas generalizadas. Alibaba, Amazon e Mercado Livre foram alguns dos nomes que sentiram o baque. Mesmo sendo um setor com perspectivas promissoras, ajustes momentâneos parecem inevitáveis. E falando em mercados promissores, a Europa está em destaque. O índice STOXX 600 vem performando muito bem, com gigantes como Shell, ASML e Linde liderando o caminho. O que impressiona é que essas empresas têm valor de mercado comparável a algumas das maiores companhias americanas. Com 3 semanas consecutivas de alta, quem está de olho em oportunidades internacionais não pode ignorar esse movimento. Mas e o Brasil? Como estamos em termos de PIB per capita? Em 2023, cada brasileiro gerou cerca de $34.640 em riqueza. Não é ruim, estamos à frente do México, por exemplo. Mas a diferença não é tão grande assim, apenas $260 nos separam. Com o México crescendo a todo vapor, especialmente com a TSMC investindo pesado por lá, a virada pode estar mais próxima do que imaginamos. É hora de repensarmos nossas estratégias de investimento. Vamos agora aos Estados Unidos. O Dow Jones caiu 1,3% na semana, enquanto o S&P 500 recuou 0,3% e o Nasdaq amargou uma queda de 1,6%. Mas nem tudo são más notícias. Os títulos de longo prazo subiram 1,2%. Isso mostra que em momentos de turbulência, diversificar entre ações e renda fixa pode ser a chave para equilibrar o risco. Uma lição valiosa para qualquer investidor. Se olharmos os últimos 5 anos, o ativo que mais se valorizou foi, sem dúvida, o Bitcoin. Mesmo com uma queda brutal de 65% em 2022, a criptomoeda manteve uma trajetória de alta impressionante nos outros anos. Em segundo lugar veio o ouro, seguido pelo S&P 500. Ou seja, mesmo com as críticas no início do ano, o mercado americano continua sendo um dos melhores lugares para investir. E o que vimos recentemente? Uma recuperação forte, provando que os pessimistas estavam errados. Na semana passada, o mercado americano também foi um mix de altas e baixas, com mais ações no vermelho do que no verde. Mas quem se destacou? Nomes como Palantir, Tesla, Micron e até a controversa Trump Media. Os setores de energia e saúde, mais uma vez, lideraram as altas. Já as quedas foram puxadas por empresas como Visa, Booking e até a gigante do varejo Target. Um detalhe preocupante: o setor financeiro como um todo teve um desempenho fraco. Agora, vamos aos recordes. Algumas empresas renovaram suas máximas históricas, um sinal claro de força. Tesla, por exemplo, subiu 7%, reduzindo sua queda no ano para 33%. Outras como Eli Lilly e ExxonMobil também tiveram altas expressivas. E olhando os setores, energia e saúde foram os únicos a fechar no positivo, com altas de 4,7% e 1,2%, respectivamente. Enquanto isso, o mercado como um todo caiu 0,5%. Mas o que isso significa para os ETFs? O SCHD, que investe em empresas de dividendos, subiu 1,2%, acumulando alta de 9,5% no ano.
Já o TQQQ focado em tecnologia caiu 1,3%, acumulando queda de 12,3%. Esses números mostram como a diversificação pode ser poderosa. E as tendências? Alguns temas bateram recordes históricos: energia nuclear, com Uranium Energy e NextGen Energy, games com a Electronic Arts, e até o setor aeroespacial, com a RKX e Rocket Lab. Quando vários setores renovam máximas ao mesmo tempo, é um forte indicativo de que o mercado pode estar entrando em uma fase de alta sustentada. Vale ficar de olho. Por outro lado, alguns temas sofreram quedas. O setor de cloud computing, por exemplo, caiu 3,1%, enquanto o de beleza recuou 1,2%. Mas aqui vai uma dica valiosa: quanto mais uma ação cai, mais oportunidades de compra podem surgir. Entre as Big Techs, Apple, Google e Tesla foram as que mais chamaram atenção. A Apple, infelizmente, caiu 2,9%, enquanto a Tesla subiu 6,2% e o Google teve uma leve alta de 0,5%. Olhando as empresas de valor, Berkshire e Hathaway caiu 1,1%, enquanto a Johnson & Johnson subiu o mesmo percentual. A ExxonMobil brilhou com uma alta de 6,2%. E no lado dos dividendos, empresas como ConocoPhillips, Amgen e Pfizer tiveram altas entre 1% e 3%. Um desempenho sólido para quem busca renda passiva. Agora, 3 indicadores-chave. O petróleo WTI subiu 8,3% na semana, ultrapassando a marca dos $70. Os juros dos títulos de 10 anos caíram para 4,4%, enquanto o dólar se valorizou, chegando a 1.368 wons. E no mercado coreano, o KOSPI caiu 0,3%, enquanto o won subiu levemente. Pequenos movimentos, mas que podem ter grandes impactos. E os destaques de volume? O ETF alavancado da Tesla liderou com folga, com mais de 6,6 bilhões de wons em compras líquidas. A própria Tesla também atraiu mais de 800 bilhões de wons. Outros nomes como o stablecoin da Terra e a Apple também apareceram na lista. E olhando o gráfico da Tesla, vemos um padrão interessante. Após bater o fundo em março, a ação vem subindo dentro de um canal bem definido. Se esse padrão se mantiver, podemos esperar mais altas pela frente. Mas nem tudo são flores. A Apple, por exemplo, está enfrentando dificuldades. Entre a pressão da China e a concorrência nos Estados Unidos, a empresa parece presa em um sanduíche complicado. E o pior, até a Siri foi adiada para o próximo ano, deixando a Apple ainda mais para trás na corrida da inteligência artificial. Por enquanto, só nos resta torcer pelo iPhone 17. Falando em inteligência artificial, onde a Apple se encaixa nesse cenário? Em um infográfico comparativo, ela aparece lá embaixo, quase fora do jogo. Enquanto empresas como Nvidia e Microsoft lideram, a Apple luta para não ficar para trás. Uma situação preocupante para quem já foi sinônimo de inovação. E para encerrar, 5 notícias que mexeram com o mercado esta semana. Primeiro, o conflito entre Israel e Irã. Após um ataque retaliatório, o petróleo disparou 7%, com projeções de chegar a $130 o barril. Um cenário que afeta desde a economia global até a geopolítica. Segundo, as novas tarifas dos Estados Unidos. Agora, até geladeiras e máquinas de lavar podem ter tarifas de 50%. Isso deve impactar empresas coreanas como Samsung e LG, que provavelmente terão que repensar suas estratégias de produção. Terceiro, o retorno da indústria americana. Os investimentos no setor dispararam, chegando a $1,7 trilhão no último trimestre. Mas ainda há um longo caminho. Produzir nos Estados Unidos custa muito mais caro. Uma camiseta que sai por 2.000 wons em Bangladesh custa 24.000 wons nos Estados Unidos. A solução? Automação e robótica. Quarto, a Tesla e seus táxis autônomos. Com o lançamento previsto para 22 de junho, a expectativa é alta. Mesmo com atrasos, a empresa surpreendeu ao não sofrer quedas bruscas. E se os táxis forem mais baratos que os carros particulares? O mercado de mobilidade pode mudar para sempre. Por último, as stablecoins. Walmart e Amazon estão considerando lançar suas próprias moedas digitais, o que pode abalar gigantes como Visa e Mastercard. O Bitcoin já mostrou que as criptomoedas vieram para ficar. Agora, elas estão invadindo o dia a dia. E assim fechamos mais uma análise. O mercado está cheio de oportunidades, mas também de riscos. O segredo? Informação, estratégia e, claro, um pouco de ousadia. Até a próxima! E se eu dissesse que o futuro já está sendo escrito, e os maiores players do mundo estão correndo para não ficar para trás?
Pois é exatamente isso que está acontecendo. Vamos falar de números que não mentem. O valor de mercado do Bitcoin, por exemplo, já supera o de gigantes como Tesla e até mesmo se aproxima de pesos pesados como a Amazon. Se a tendência de adoção em massa continuar, não é exagero imaginar que em breve, a criptomoeda mais famosa do mundo ultrapassará a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. E isso é apenas o começo. Mas não para por aí. O Walmart, sempre à frente quando o assunto é inovação, está expandindo seu serviço de entregas por drones de forma agressiva. Atualmente já operam em 5 estados e 5 cidades dos Estados Unidos, com planos de escalar para 100 lojas, o que ainda representa apenas 2% de sua rede, mas sinaliza um futuro onde um pedido de última hora, como uma lata de cerveja, chegará à sua porta em minutos. E se, em vez de ir ao mercado, seu refrigerador inteligente fizer os pedidos sozinho? Não é ficção científica, é a próxima fronteira do varejo. Falando em varejo, o crescimento do e-commerce do Walmart nos Estados Unidos já representa 17% de suas vendas totais, um número que pode parecer modesto, mas esconde um potencial explosivo. Globalmente, a participação ainda é tímida, mas a empresa está investindo pesado para mudar esse cenário. E quando se trata de investimentos, a Meta deu um passo ousado. Desembolsou impressionantes US$ 19 bilhões para adquirir 49% da Scale Inteligência Artificial, uma startup avaliada em US$ 14 bilhões. O objetivo? Acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial e não ficar para trás na corrida tecnológica. Aqui uma pausa para reflexão. Enquanto os Estados Unidos e a Europa despejam bilhões em inteligência artificial, muitos investidores ainda estão presos a velhos hábitos. Basta olhar para os números de buscas diárias. O Google lidera com folga, registrando 13,7 bilhões de pesquisas por dia, seguido pelo Instagram, com 6,5 bilhões. O YouTube? Bem atrás, com apenas 1,1 bilhão. Mas não se engane, as mudanças estão acontecendo, e quem não se adaptar ficará para trás. E quando falamos de inteligência artificial, um nome se destaca. O modelo da OpenAI, com uma pontuação impressionante de 135 em benchmarks de desempenho. Para comparação, o Claude 3 Opus e o Gemini 1.5 Pro ficam para trás. E o mercado está apenas começando. As projeções para a OpenAI são ambiciosas. De US$ 13 bilhões em receita em 2025 para US$ 290 bilhões em 2027, chegando a 1,5 trilhão de dólares até 2030. Números que deixam claro, a inteligência artificial não é apenas uma tendência, é uma revolução que redefinirá indústrias inteiras. Mas aqui vem a pergunta crucial: quão rápido estamos adotando essa tecnologia? O computador pessoal levou 12 anos para atingir 50% de penetração. A internet 5 anos. A inteligência artificial generativa? Apenas 2 anos para alcançar 39%. Ou seja, estamos vivendo uma aceleração sem precedentes. E se as projeções estiverem corretas, o mercado de inteligência artificial generativa deve atingir US$ 520 bilhões até 2028. Isso significa que nos próximos 3 anos os ativos ligados a essa tecnologia podem disparar. Mas qual escolher? Aqui uma dica valiosa. Mesmo que você não invista diretamente em empresas de inteligência artificial, estar exposto ao setor através de um ETF ou de um índice como o S&P 500 já coloca você no caminho certo. Afinal, estamos falando de um mercado em ascensão, e quem não embarcar agora pode perder o trem da história. E por falar em oportunidades, que tal um caso curioso envolvendo Warren Buffett? Recentemente descobriu-se que o lendário investidor usou um artifício pouco conhecido para comprar ações de uma empresa sem chamar atenção. O Quint Account. Funciona assim: quando Buffett quer adquirir uma posição significativa em uma empresa cujo movimento poderia causar volatilidade no mercado, ele usa esse método para disfarçar suas intenções. Foi o que aconteceu com a Berkshire Hathaway em 2013, quando começou a comprar ações de uma empresa não identificada, que mais tarde se revelou como a Precision Castparts. O resultado? Um ganho de 50% em menos de 2 anos, com o preço das ações saltando de $200 para quase $300. Agora, a pergunta que não quer calar: em qual empresa Buffett está mirando agora? Analisando os relatórios da Berkshire, podemos traçar algumas pistas. A holding reduziu sua exposição a bancos e seguros, mas aumentou significativamente seus investimentos em bens de consumo, graças, em parte, à aquisição da Constellation Brands, dona da Corona. Além disso, houve um salto misterioso em um terceiro segmento, indústria e outros.
E é aí que as coisas ficam interessantes. Para um investidor como o Buffett, o tamanho importa. Então, filtrando as empresas americanas com capitalização de mercado compatível, chegamos a 28 possíveis candidatas. Dessas, 136 se encaixam no perfil de indústria e outros que incluem setores como energia, tecnologia e, claro, manufatura. Mas Buffett não é fã de empresas de tecnologia pura ou de biotecnologia, então podemos descartar esses segmentos. Sobram duas opções, energia e indústria. Como a Berkshire já tem posições significativas em empresas como Occidental Petroleum, o foco provavelmente está na indústria. E quais seriam as candidatas? Vamos a 3 empresas que chamam a atenção. 1. UPS, a gigante das entregas globais que enfrenta desafios com a concorrência da Amazon, mas ainda mantém uma posição dominante no mercado de logística. Apesar de uma queda de 50% no valor das ações desde 2022, a UPS tem um histórico de resiliência e um programa de recompra de ações que pode atrair Buffett. Os analistas projetam um potencial de alta de 12,3%, com 8 de 10 especialistas recomendando manter ou comprar. 2. Lockheed Martin, a maior empresa de defesa dos Estados Unidos, responsável por projetos como o caça F-35. Com contratos governamentais garantidos e um cenário geopolítico cada vez mais tenso, a Lockheed oferece estabilidade e dividendos atrativos. Após uma queda recente, os analistas veem um potencial de alta de 7%, com a maioria recomendando a compra. 3. Caterpillar, líder mundial em equipamentos de construção, a Caterpillar é uma aposta segura em tempos de recuperação econômica e reconstrução pós-guerra. Além de vender máquinas, a empresa fatura com manutenção e serviços, garantindo fluxo de caixa constante. Os analistas projetam uma alta modesta de 3%, mas com um perfil de longo prazo sólido. Qual dessas empresas Buffett escolheria? Difícil dizer, mas uma coisa é certa. Todas oferecem o que ele mais valoriza, negócios com vantagens competitivas duradouras, fluxo de caixa previsível e potencial de crescimento. E se você está se perguntando qual delas merece sua atenção, a resposta pode estar nos comentários. Afinal, o mercado é feito de opiniões, e a sua pode ser a próxima grande ideia. Mas se escolher ações individuais parece complicado, não se preocupe. Há uma estratégia infalível para quem quer resultados consistentes sem dor de cabeça: investir no S&P 500. Nos últimos 10 anos, o índice entregou um retorno anualizado de quase 15%, o que significa que seu dinheiro praticamente dobrou a cada 5 anos. E o melhor, você não precisa adivinhar qual empresa vai bombar. Basta confiar no poder do mercado como um todo. Para os investidores em dividendos, a próxima semana reserva oportunidades interessantes. Entre os dias 16 e 27, empresas como Procter & Gamble, Lawn Research e Broadcom farão seus pagamentos. Uma ótima chance de reforçar sua carteira com ativos que pagam rendimentos recorrentes. E antes de encerrarmos, um lembrete sobre os eventos que podem mexer com os mercados na próxima semana. 18 de agosto, reunião do FONC, onde decisões sobre juros podem impactar diretamente seus investimentos. Fique de olho nas declarações do Fed. 22 de agosto, o tão aguardado lançamento dos táxis autônomos da Tesla. Para quem opera com alavancagem, é hora de redobrar a atenção, a volatilidade pode ser alta. E para os acionistas, é uma chance de avaliar se a visão de Elon Musk está de fato se concretizando. O mercado está cheio de oportunidades, mas também de armadilhas. O segredo para navegar nesse cenário? Informação de qualidade, estratégia clara e, acima de tudo, paciência. Afinal, os maiores retornos não vêm da noite para o dia, mas de decisões bem fundamentadas e de longo prazo. Se este conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje. Até a próxima!